Mateus 14, versículo 13. Os que encontraram, digam amém. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, esta passagem bíblica é muito conhecida de todos nós. O texto está frisando a respeito da primeira multiplicação dos peixes. A Bíblia diz que Jesus havia se retirado da embarcação, estando ele em um lugar deserto. De alguma maneira, de alguma forma, Jesus havia se retirado, mas aonde Jesus sempre caminhava, prosseguia, era de costume da multidão acompanhar o mestre. Não foi diferente. Jesus, ao descer, ao desembarcar da embarcação, ao procurar um lugar deserto, ele queria, de alguma maneira, estar em um momento a sós. Apesar que os discípulos estavam acompanhando o mestre, observando que Jesus estava naquele lugar deserto, uma grande multidão foi até o mestre, foi até Jesus. Juntamente com aquela grande multidão havia pessoas de todas as espécies e qualidades que estavam cometidas de grandes, diferenciadas enfermidades, e eles queriam, desejavam, almejavam receber a cura da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus permaneceu com eles durante todo o dia. No período da manhã, prosseguindo a iniciar a tarde, e quando já vai chegando ao findar da tarde, Jesus havia já curado muitos milagres já haviam acontecido. Foi notório, visíveis aos olhos de todos que estavam ali. Jesus havia curado muitos dos que estavam naquele lugar.
Porém, aquela multidão que estava com Jesus, eles estavam sem se alimentar. Eles não tinham se alimentado. O fato de estar acompanhando Jesus não obteve tempo a eles, nem de comer e nem de beber. Até que quando o findar da tarde se aproxima, entende-se que é hora de despedir aquela multidão, de permitir com que eles fossem embora. Só que como eles iam acompanhando o mestre no lugar deserto, eles estavam longe de tudo. Não havia ali um lugar que eles pudessem comprar um alimento para que eles pudessem se alimentar. E agora Jesus vai despedir a multidão. Os próprios que estavam com Jesus, os discípulos, concordam que era necessário que realmente Jesus liberasse, despedisse daquela multidão para que eles fossem embora. Só que o mestre agora preocupa-se com a multidão em dispensá-los, mas havia uma observação do próprio Jesus que eles não poderiam ir embora da forma em que eles estavam, sem se alimentar, porque Jesus temia que eles padecessem no meio do caminho, porque estavam fracos, porque não haviam se alimentado. E naquele momento, a Bíblia diz no versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhe-vos de comer. A orientação que Jesus estava dizendo agora, dando aos discípulos, era: nós vamos despedir a multidão. Mas antes de nós despedirmos a multidão, é preciso dar-lhes de comer. Agora, aonde conseguir alimento para aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Como conseguir alimentar uma multidão tão numerosa como esta? Quando nós olhamos para a solução que Jesus traz diante deles, nós observamos aqui pelo menos 6 aspectos que isso chama muito, mas muito, a nossa atenção. No versículo de número 17, a Bíblia diz que alguém responde dizendo: então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles já estavam sendo claros: o Senhor está mandando a gente servir a multidão, mas a única coisa que nós temos é 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. É preciso a gente compreender que em toda a nossa trajetória em vida terrena, sempre deixarmos nítidos aos nossos entendimentos de que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes nós queremos ensinar Deus a fazer, enquanto Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo. Quantas das vezes o Senhor fala ao nosso coração que nós devemos esperar com paciência no Senhor, e ficamos impacientes. Quantas das vezes o Senhor fala em sua palavra que tudo há um tempo determinado por Deus, e nós queremos fazer o tempo de Deus acontecer, porque não temos paciência para esperar. Então eu quero abordar o tema nessa noite aos nossos corações. E que tema é esse? Deus sabe o que está fazendo. Em todos os sentidos da nossa vida, Deus não perdeu o controle, não está perdendo o controle e jamais perderá o controle. Jamais perderá o controle. Jamais vai perder o controle. Quando aqueles homens destacam ao mestre dizendo: nós temos 5 pães e nós temos 2 peixes, Jesus lança uma orientação a eles dizendo:
trazei-mos aqui. Em outras palavras, se o que vocês têm são 5 pães e 2 peixes, trazem para mim. Naquele momento, aqueles homens poderiam muito bem ter negado o pedido que Jesus estava fazendo. Alguém poderia destacar dizendo: a única coisa que nós temos é 5 pães, 2 peixes. É melhor a gente reter para nós, é melhor ficar conosco, porque colocar 5 pães e 2 peixes diante de uma grande multidão como essa é o mesmo que nada. Mas já ouviu dizer que a palavra de Deus frisa dizendo que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? Porque Deus, Ele sabe muito bem o que está fazendo, Ele sabe trazer à existência aquilo que não existe. Deus pode multiplicar, tornar o pouco em muito. Então Ele diz: trazei-mo aqui, tragam até mim. Se é isso que vocês têm, traga até mim. Em outras palavras, eles estavam com a semente em suas mãos. E semente deve ser plantada. Para que serve semente? Para plantar. Não se pode comer a semente. Tem gente que come a semente toda vez que pega ela. Quando é que vai colher? Nunca. Nunca. Se todas as vezes que Deus colocar semente na sua mão, você não plantar, você nunca vai sair do lugar. Porque você não vai colher. Só colhe aquilo que se planta. Aqui quem estava na responsabilidade destes 5 pães e desses 2 peixes, poderia ter negado dizendo: eu não vou dar os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Não vou dar. Poderia até ele mesmo se alimentar, mas ia acabar imediatamente. E logo depois, quando a fome viesse novamente, o que iriam fazer? Então, o texto expressa claramente: trazei-mo aqui. E eles levaram até Jesus. Quando Jesus pega e, tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ou seja, quando eles entregam os pães e os peixes a Jesus, ele dá uma ordem à multidão dizendo: agora vocês têm que todos sentar para se alimentar. É que nem quando tem um jantar na igreja, é quando tem um aniversário. A gente sempre frisa: gente, todo mundo sentadinho para se alimentar. Porque tem crente, irmão, que não bebe, como diz aquele ditado, né? Crente não bebe, não fuma, não dança, não faz as coisas do mundo. Mas crente come, que é uma beleza, né? E tem crente que parece que ficou amarrado 10 dias. Se você não der uma palavra para acalmar ele, dizer: meu filho, todo mundo sentadinho, ele sai correndo, ele passa na frente das mulheres, passa na frente dos meninos, não quer nem saber. Faz aquela montanha de Jericó e é comendo e olhando para a mesa, com medo de acabar, querendo repetir. É assim. Isso quando tem um banquete. Mas nesse caso aqui, Jesus estava mandando uma multidão de quase 5 mil homens sentar para ser alimentado de 5 pães e 2 peixes. Era o que eles tinham. Era o que eles tinham. Alguém poderia argumentar: eu não vou sentar, porque eu estou muito consciente que esses 5 pães e esses 2 peixes não vai dar nem para começar, não vai dar nem para o começo, não vai dar nem para a introdução, vou permanecer no meu canto aqui. Mas a Bíblia diz que mais uma vez eles seguiram a orientação de Jesus. Todos eles sentaram, esperando serem alimentados. Jesus pega os pães, os peixes, e ele ergue os olhos, e ele dá graças ao Pai. Em outras palavras, ele abençoa o alimento. E a Bíblia diz no versículo de número 19:
Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Primeiro partiu de Jesus para os discípulos, e dos discípulos para a multidão. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para que haja multiplicação. Colocou nas mãos dos discípulos, e das mãos dos discípulos foi servido a toda a multidão. Resultado, versículo 20. Comeram todos. O que aconteceu? Comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, em outras palavras, que sobraram, 12 cestos cheios. No versículo 21 diz: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Aí nós fazemos uma indagação, uma pergunta: como é que eles conseguiram comer, se alimentar e ainda sobrar? Isso vindo de 5 pães e 2 peixes. Querido, milagres não tem explicação. Milagre não se explica. Milagre se vive. E o que nós podemos aprender com isso? Só vai acontecer multiplicação. A bênção só vai acontecer. O milagre só vai ser concretizado quando nós fazermos conforme a orientação de Deus. Tem gente que quer fazer do jeito dele, do jeito dela, e quer milagre. Não vai acontecer milagre. Tem que seguir os passos que Jesus está dizendo. Traze-mo aqui, sentai-vos todos. Pega aqui agora, depois de abençoar, sirva a multidão. Foi feito cada detalhe conforme a orientação de Jesus. A orientação de Jesus. Tantos milagres que Jesus fez na Bíblia, que na ótica humana são coisas que são loucura aos olhos de muitos. Jesus pegar da sua própria saliva, passar nos olhos de um homem cego, mandar que ele fosse lá no tanque se lavar os olhos, lavar o rosto. Alguém poderia dizer: isso não vai funcionar, isso não vai acontecer, isso é loucura. Mas quando se segue a orientação de Deus, não tem como a conclusão dar errado. No final de tudo vai dar tudo certo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua angústia, qual é a sua aflição, qual é a sua dor, qual é o seu problema, se é uma enfermidade, se é uma porta que se fechou. Mas de uma coisa é certa: Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele marcou esta noite para te dizer: o milagre vai acontecer sim, mas siga as orientações em que eu lhe disser, diz o Deus da Bíblia. Aí vai acontecer. Deus, irmão, sabe o que está fazendo, então verdade é que Deus faz orientações antes do milagre acontecer, durante o milagre e depois do milagre. Lembra quando Jesus curou o paralítico? O que Jesus disse? Depois do milagre. O milagre já foi feito, já foi concretizado. Ah é? Foi feito? Agora faça o seguinte: pega a tua cama e anda. Em outras palavras, eu fiz um milagre acontecer na tua vida. Agora, já que tu está andando, não vai mais precisar da cama. Não deixa a cama aqui não, leva a cama embora. É só seguir as instruções.
as orientações de Deus, sempre antes de Jesus fazer milagre acontecer, primeiro ele vai dar uma aula. Esse é o Deus a quem nós servimos, que pega o pouco e transforma em muito, que multiplica o pouco e faz milagres acontecer para a glória do seu poderoso e eterno nome. O que Jesus fez naquele dia foi de espantar a muitos. O que Jesus fez naquele dia fez com que os discípulos ficassem admirados, porém ainda não haviam compreendido. Porque se vocês lerem o texto, logo depois de tudo isso, Jesus dá uma ordem a eles para que eles entrassem na embarcação e atravessassem para o outro lado. E a Bíblia diz que depois veio uma grande tempestade, quando a embarcação já estava no meio, em alto mar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus, vendo que eles estavam fadigados de tanto remar, e Jesus decide ir até eles andando por cima das águas. Se Jesus quisesse, imediatamente, no abrir e fechar de olhos, o mestre poderia já aparecer ali onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que Jesus foi andando por cima das águas. E eles ficaram espantados ao visualizar Jesus, pensando que era fantasma, porque segundo a tradição daquela época, conversa de pescadores daquela época, quando eles estavam nas pescarias que aconteciam durante a noite, era de notório, de costume eles visualizarem fantasma, que fantasma não eram demônios que apareciam para amedrontar aqueles pescadores. E os discípulos, estando em alto mar, vindo o mestre andando por cima das águas, lembrando que ele havia ficado em terra no monte orando à parte, agora ele vem andando por cima das águas. Diante deles, notoriamente, eles começam a gritar espantado, dizendo: fantasma, é fantasma. E o mestre brada dizendo: não sou eu. Não pasme, não espante, sou eu, calma. Pedro toma a cena e diz: se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até ti andando. E o Senhor disse: então vem. E a Bíblia diz que Pedro, quando foi andando por cima das águas, teve medo por conta do vento, começou a afundar. Naquele momento Jesus traz uma lição a ele, dizendo: homens de pouca fé. Eles estavam diante de Jesus, tinham presenciado o que Jesus tinha feito, mas porém não tinha compreendido, porque segundo Marcos, diz a Bíblia que eles ainda estavam com o coração endurecidos, porque não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E por que é que os corações ainda estavam endurecidos? Por não compreender a multiplicação. Porque, irmãos, foi algo que deixou eles espantados. Como assim? Como é que o mestre conseguiu alimentar toda essa multidão de uma forma repentina? Quem sabe alguns deles não haviam compreendido, porque ao lançar a palavra ao mestre dizendo: despede a multidão, Jesus não fez o que eles queriam, da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam, porque no querer deles, o mestre deveria ter despedido a multidão sem alimentá-los. Mas Deus não deixa os seus desamparados, Ele sabe trabalhar. É por isso que a gente tem que compreender que nem sempre vai ser do meu jeito, vai ser do teu jeito, vai ser da nossa forma, mas o resultado final vai ser da forma e da maneira em que Deus designou, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu quero concluir a mensagem dizendo: não tente dar o seu jeitinho para atravessar este deserto que você está trilhando. Não tenta fazer da sua forma para você atravessar esse deserto que você está trilhando. Aguenta firme, espera o tempo determinado por Deus ser concretizado, porque Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Não pense que alguém pode te tirar desta prova, que isso não vai acontecer. O seu líder, o seu patrão, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, não vai conseguir te tirar desta provação. Ela tem um tempo determinado por Deus. Aguarda, espera,
Tenha paciência, porque no tempo certo, no tempo determinado por Deus, a tua vitória vai chegar. Fica firme. Permaneça confiante em Deus. Porque às vezes, irmão, nós somos seres humanos. Às vezes nos falta paciência para esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Porque às vezes nós pensamos que pelo fato de Deus nos prometer, Ele tem que cumprir na hora. É do nosso jeito. E quando Deus não cumpre no tempo que nós queremos, a gente fica chateado. Porque uma coisa eu te falo, quando é Deus que fala, se é Ele que falou, vai cumprir. Se é o homem que falou, aí é outra coisa. Quando Deus fala, nós estamos em que ano agora? 2023. 2023. Veio um profeta aqui e disse para eu fazer as malas. 2022, que eu ia viajar. Final do ano de 2022. Cadê a viagem, pastor Hinaldo? Passou bem longe. Ainda disse com tudo pago. Não se preocupe com nada. Vou suprir tudo, né? Vai ficar para 2023, mas aquela lá já foi. Aquela lá já foi, já passou. Porque quando Deus fala, irmão, Ele cumpre. Ele cumpre, Ele cumpre. Por isso que eu sempre falo, a maior confirmação, quando é Deus que está falando, você sente. Você sente. Eu fiquei desconfiado, porque às vezes tem profecia que não é profecia, tem profecia que é para agradar. Tem profecia que é para confundir. A gente sabe que quando Deus fala, Ele cumpre, mas Ele cumpre no tempo determinado por Deus. O tempo que foi lançado determinado já passou. Então, se fosse Deus, havia cumprido. Por que é que eu estou falando isso aqui? Porque tem crente que está sendo alcançado por esta palavra, que Deus fez promessa a ele. Deus fez promessa a ela, mas já está agoniado, está inquieto, querendo ver o cumprimento da promessa. Não tenha dúvidas, se Deus prometeu, vai cumprir. Mas é no tempo determinado por Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu concluo dizendo: aprenda a esperar. Tenha paciência. Não é do seu jeito, não é da sua forma, é do jeito e da vontade e da direção de Deus. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém?